velha volta do quarto dela com dinheiro e faz um monte de descontos, mais descontos ainda. O Raskolnikov não discute nada e recebe. Aí ele olha para ela sem pressa de sair, como se ele não soubesse muito bem o que fazer ou o que dizer. E diz que talvez ele volte com outro objeto para empenhar, mas ele se perturba e aí fica quieto. Raskolnikov puxa conversa com a velha, falando que ela está sempre sozinha e pergunta da irmã dela. E a velha pergunta para ele assim, o que ele tem a ver com a irmã dela? Ele responde que não tem a ver nada e ele sai totalmente perturbado. A perturbação vai aumentando cada vez mais e ele para várias vezes na hora que ele está descendo a escada. Subitamente ele para de um jeito, de repente, toda hora, como se ele tivesse sido afetado por alguma coisa. Na rua ele exclama, ó Deus, como isso é repugnante, será que eu disse, não, isso é um absurdo, é um contrassenso. Será possível tamanho horror me ter ocorrido? De que baixeza meu coração é capaz? Isso é sórdido, nojento, abjeto. Eu pensando nisso um mês inteirinho. Neste pedaço, nesta parte do primeiro capítulo, nós podemos verificar algumas rubricas novas aí que não apareceram antes, como quando ele fala de que baixeza é capaz meu coração, que coisa sórdida, abjeta, como eu pude passar um mês inteiro pensando nisso. Então ele reprova a si mesmo. Essa é uma rubrica, reprova a si mesmo. Ele tem um senso de responsabilidade, um senso de dever, e pode ser excessivo esse senso de responsabilidade. Também podemos colocar que ele está indignado com ele mesmo, porque isso seria injusto, seria pior que injusto, um senso de justiça, ou seja, uma indignação por não poder suportar injustiça. Além disso, aparece também uma rubrica quando ele fica perturbado, atordoado, exatamente por toda essa ideia, o que ele chama de empreendimento. Isso deixa atordoado exatamente por ele ter esse senso de justiça, esse senso de responsabilidade, sendo capaz de uma autoconscientização muito grande, chegando a reprovar a si mesmo. Raskolnikov não conseguia exprimir sua perturbação em palavras ou em exclamações. Ele tem um sentimento de asco sem fim, um nojo, uma aversão, uma repulsa que começa a angustiá-lo e reprimi-lo, desde que ele ainda estava indo para a casa da velha. E agora chega a proporções terríveis e uma nitidez que ele não sabe o que fazer com a sua melancolia. Ele andava como um bêbado pela rua, sem notar os outros esbarrando em todo mundo. E então ele viu que estava em uma outra rua, diante de uma taberna, e entrou sem pensar muito. Foi a primeira vez que ele entrou numa taberna. Ele estava muito tonto e com uma sede abrasadora que o atormentava. Ele queria tomar cerveja gelada e ligava a sua fraqueza a estar faminto. Ele pediu a cerveja e, após beber, tudo ficou leve e as ideias aclararam. Pensa que tudo é um absurdo e não havia motivo para ele ficar perturbado, pois foi só uma indisposição física que melhorou com um copinho de cerveja e uma fatia de torrada, e logo ele ficou com as ideias claras. Razão reforçada e intenções firmes. Ele sente que está com ar alegre, como se tivesse se livrado de um fardo terrível, e começou a ter um olhar amistoso para todas as pessoas que estavam ali. Mas mesmo assim ele pressentiu que até essa melhora era doentia, fazia parte de sua doença. Nesta última parte do primeiro capítulo, nós temos várias novas rubricas aí que surgem. A angústia, um sentimento de uma sensação de asco, de nojo, de repulsa, e tudo isso vem desse forte senso de responsabilidade, dessa repreensão de si mesmo
do personagem Raskolnikov. A repreensão é tão forte, é tão severa, que ele chega a ter essa sensação de asco, nojo e repulsa. Asco, nojo e repulsa é uma rubrica homeopática. Angústia também, ele chega a ficar angustiado com isso. A angústia é tanta, que eles têm tontura e vertigem. E o mais interessante é que a vertigem dele é com cambaleio. Ele anda na rua esbarrando nas pessoas, até que ele entra numa taberna. E aí na taberna ele está com muita sede extrema, é outra rubrica homeopática, e ele está com uma sede extrema e desejo de cerveja gelada. Desejo de cerveja também é uma rubrica homeopática. E a gente vê que ele apesar de estar com fome, com muita fome, porque não come há quase 2 dias, ele tem uma saciedade muito rápida, porque ele come uma torrada, né? Então ele tem fácil saciedade, ele tem fome, mas come pouco. E rapidamente ele fica bem, as ideias se aclaram, como ele fala, ele fica alegre, jovial, feliz e de bom humor. Então, Raskolnikov, da mesma forma que ele fica de mau humor, zangado, bravo, com injustiça ou com contrariedade, ele também fica alegre, jovial, feliz e de bom humor. Ele tem momentos alternantes assim. Mas a capacidade de autoconscientização dele é tão grande que ele consegue perceber, ele consegue ter consciência da sua doença. E fala isso, que até a melhora dele é uma parte de sua própria doença. Então temos aí rubricas novas nessa última parte do primeiro capítulo da primeira parte do livro Crime e Castigo. Essa primeira consulta busca entender, compreender um indivíduo em toda a sua especificidade, tanto a parte física quanto a parte psíquica. Nós usamos o primeiro capítulo para obter as informações sobre o nosso personagem Raskolnikov, para encontrar as características que nos mostram como ele é, qual a forma de ser dele. E este processo de compreensão da forma de ser de um indivíduo em especificidade se chama o processo de individualização, que é a primeira parte, a primeira coisa que se tem que fazer em homeopatia, para só depois encontrar o conjunto dessas características mais semelhantes a uma matéria médica. Essa matéria médica deverá conter esse conjunto e ela será representante desse indivíduo. Cada característica dessa é chamada de rubrica. Tá? E aqui todas essas rubricas encontradas no primeiro capítulo da primeira parte do livro Crime e Castigo, elas estão contidas no arquétipo Nux Vomica. No decorrer da história do livro Crime e Castigo, nós iremos tratar o paciente e também falar várias coisas sobre Nux Vomica, sobre o tratamento, sobre o remédio. Então, dando seguimento aos outros capítulos, nós iremos conversar bastante sobre Nux Vomica e o personagem Raskolnikov. Muito obrigada e até a próxima.